Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 6 de junho de 2023, né? Graças a Deus, estamos aqui em oração, vigilância, né, irmãos? No caminho aí da Jerusalém Celestial, não é isso? Imitando aí as virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática. Amém, graças a Deus. E domingo que vem é o segundo domingo do mês, né? De junho. Vamos fazer o nosso ajuntamento, né? Lá na escola Zé Milton, né? Lá no Caracuzinho, se Deus quiser. Amém, né? Meus irmãos, é bom que os irmãos digam quem é que vai, né? Certo? Confirmar, né? Tem uns irmãos que não aparecem de jeito nenhum, né? Aparecer, irmãos. Para a gente se comunicar, né? A nossa comunicação é a coisa mais importante que tem, né? A nossa vida aí, de cristão, né? De cristãos que creem em tudo que está escrito, né? Cristãos que são membros da igreja, né? Graças a Deus. E vamos continuar aí com os nossos vídeos, né? Estamos aí no século XX. Falamos aí que o século XX foi um século perigoso, né? Muitas guerras, né? 2 guerras mundiais. Teve uma guerra lá na Rússia, durou mais de 10 anos, né? No final dessa guerra foi implantado o comunismo, né? Socialismo, não é isso? Que são filosofias que a gente vai ver aí para frente algumas coisas sobre essas filosofias. Algumas delas, né? Ou quase todas elas invadiram, né? O cristianismo. É isso que nós estamos querendo mostrar para todos nós, né? As teorias, as filosofias e as teologias que são contrárias à palavra e que foram absorvidas pelo cristianismo, né? E que a igreja tem que tomar cuidado para não absorver também, né? E como é que a gente vai fazer para não absorver? Primeiramente conhecendo, né, o que são, né, essas teorias, né? Não é isso? O que são essas teorias e onde é que elas estão contrariando a palavra do Deus vivo, né? Que é o caminho, a verdade e a vida, segundo a nossa fé e a revelação, né? Então nós estamos falando dessas guerras, ó, o que aconteceu? O cristianismo, no começo do século, começou a lutar pela paz mundial, né? Claro, né? A igreja, ela luta pela paz mundial, não luta pela guerra, né? Pela disputa, né? Nós somos o evangelho é uma missão de paz, né? Então, se eles estavam querendo imitar o Senhor Jesus e os apóstolos, o importante que eles fizessem era exatamente isso aí. Lutar pela paz mundial, né? Mas aí o que aconteceu? Aconteceu, né, a Revolução Russa, né, que perseguiu lá, né, os chamados cristãos que tinham lá, né, certo? Que estavam em conluio com o Estado, né, digamos assim, certo? E logo em seguida aconteceu que surgiu o nazismo, né, o nazifascismo, ou melhor, logo em seguida surgiu a Primeira Guerra Mundial, né? Destroçou a Europa e quase o mundo todo. Aí surgiu o nazifascismo, certo? E depois veio a Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu, né? Porque anteriormente, nas guerras do século XIX, e até mesmo nas guerras do século XX, né? Os pastores, eles abençoaram, né, as guerras, algumas, né, não todas, e abençoaram também as armas, né?
Durante, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu, né? Porque a pressão começou a ser exercida em cima deles, eles não aguentaram a pressão, estavam lutando pela paz, né? E aí foram convencidos de que lutar pela paz era apoiar a guerra. É difícil de entender, né? Mas aí eles descobriram, né? Eles descobriram que o comércio de armas, né, estava pelas nações estava cada vez maior, né? E aí muitas denominações, muitas igrejas, né, que se chamam de igrejas, eles deixaram de apoiar as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, né? A Segunda também, né? E se tornaram pacifistas, né? Então a gente pode procurar aí na história, os irmãos podem procurar aí e ver. Nós só estamos fazendo aqui um resumo, né? Para, digamos assim, caracterizar, né? O que essas religiões fizeram durante as guerras, né? Certo? Então aí alguns pastores, né, fizeram oposição, né, às guerras, no caso específico fizeram oposição aos nazistas, aos fascistas. Eles foram perseguidos, foram presos e mortos, né? Então essas pessoas elas deram um certo testemunho, né? E isso aconteceu também nos países ditos socialistas, né? Muita gente morreu lá por causa da religião e com certeza morreu gente da igreja, né? Porque a perseguição à religião inclui a igreja porque ela é confundida com religião, né? E às vezes as pessoas da igreja absorvem coisas da religião, né? Por isso é que são confundidos com religião, certo? Absorvem, né, determinados ensinos, determinadas frases, né? Determinados comportamentos que são da religião, que são do sistema religioso, que são das denominações cristãs, mas não são da igreja, né? O costume das religiões aí, das denominações, não é o costume da igreja, porque ali é um evangelho pervertido. E é isso que nós estamos aqui tentando dar um certo aprofundamento, né? Não é um aprofundamento, mas só para a gente não se esquecer, né? E também e também tem um certo aprofundamento, né? A gente conhecer aí as profundezas do Satanás, né? Certo? Então esse século XX, ele foi marcado pelas duas guerras mundiais, né? Pela Guerra Fria, né, entre as nações, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial. Continuaram, né, a brigar, né? Chamada Guerra Fria, brigar por palavras e também por guerras, né? Certo? E essa Guerra Fria foi entre os chamados países comunistas e os países democratas, né? Capitalistas, né? Mas, na verdade, eles eles não guerreavam entre si, mas empreendiam várias guerras em vários locais, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, teve a Guerra da Coreia, depois veio o Vietnã e tantos outros, né? E na Segunda Guerra, lembramos que o quê? Na Segunda Guerra Mundial, a gente lembra o quê? Que o que aconteceu, né? De mais dramático e de mais terrível na Segunda Guerra Mundial. Foram as explosões atômicas, né, lá no Japão, né? Mostrando a capacidade que o homem tem, né, de destruir o seu adversário, né, o outro, o seu inimigo, né? E isso aí, de certa forma, foi apoiado por algumas denominações, né? Se não todas, né? Porque exatamente a guerra estava se tornando trucidante, né? Certo? Genocídios, né? Genocidas, né? Não é isso? E, então, a igreja, né, e as denominações cristãs viveram esse período aí, né, que nós vamos ver mais alguns detalhes aí na frente.
né? Vivemos esse período aí do século XX e também esse século XXI aí no qual nós estamos. Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, né?